Olá, boa tarde. Fiz agora uma tentativa de entrar online com a câmera ao contrário e não se via nada. Típico. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, todos. Então, Filipa, alô. Ana, tanta gente. Boa tarde. Dorita. Ok, então, hoje vamos falar de um tema que eu costumo dizer que é a história da minha vida. E quem vai estar aqui comigo à conversa hoje é a nossa querida Ana Sofia Correia, a minha terapeuta, a mulher que matura tudo em um par de botas. Eu vou já puxar a Ana, porque o tema de hoje promete e eu não quero perder tempo. Ora bem, vamos lá ver onde é que anda a nossa Ana Sofia. Olá, Regina! Rui! Acho que consegui. Será? Então, meu amor. Espera aí que eu não vos estou a ver. Dá-me. Já Não está? estás a ver? Tá. Não ficou aqui com uma coisa. Então, Espera já aí. estás parada. A Ana está parada. Espera, vou puxar outra vez. Questões técnicas. Ana. Querem ver que aconteceu exatamente à Ana o que aconteceu a mim? Vamos lá. Está a puxar a Ana outra vez. Lindas, tu é que és linda. Já desta! Consegui! Tá? Olha, tu sabes o que é que eu fiz? Se calhar tu fizeste o mesmo que eu. Eu primeiro pus o direto, só que a câmara estava ao contrário, estava tudo preto. E eu assim, mas o que é que se Eu passa? estava a ver tudo preto. Pois tive que desligar, voltar a fazer o live com a câmara virada para mim. Mas depois, imagina, o ecrã ficou aí parado com a cena a dizer em direto. E eu, mas agora não estou a perceber bem. Boa tarde, olá! Alô! Alô! Já está tudo! Cheguei! Bom, Não estás a ver, se calhar. Peço desculpa, questões técnicas. não, está ótimo, está ótimo. Sim? Está impecável, está-se a ver lindamente. Boa! Bom, então, hoje o tema de hoje é um tema sensível e transversal a todos nós, acho eu, com mais ou menos crenças acerca do assunto. Eu gostava só de salientar aqui uma questão. As partilhas que aqui fazemos, portanto, eu não sou nenhuma ditadora, aquilo que eu digo não tem que ser a verdade absoluta, não é? Portanto, aquilo que vai ser aqui falado hoje é de acordo com experiências que eu tenho tido ao longo da vida, pessoais, mas também de pessoas que atendo em consultório. A Ana, como é a pessoa que matura nos meus processos terapêuticos, já está farta de me ver a fazer reduções, porque eu faço assim tal e vou. Aliás, a questão da regressão, eu vou começar aqui a puxar a questão da regressão e eu gosto sempre de partilhar como é que as coisas aconteceram na minha vida. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que, além de não ter procurado a espiritualidade, fugia de regressão. Tipo, o quê? Vidas passadas? Não! Bom, até que tive a minha primeira experiência espontânea. Portanto, eu faço regressões espontâneas. Não gosto que me induzam à regressão. Tenho medo de ir a memórias desnecessárias e sofredoras. Mas se houver oportunidade ao longo deste live, eu até posso partilhar como é que foi a minha primeira regressão, porque eu entrei em choque, porque aquilo foi tão intenso, tão vivido, que eu... espera, isto é que é uma regressão. Ok? Mas eu durante muito tempo, portanto, estava mais na equipa dos céticos, na verdade. Hoje em dia não me considero uma cética, mas considero-me uma pragmática. E então, por mais que eu ouça testemunhos e etc., tipo, só quando a gente experiente... Eu costumo dizer, nós podemos saber tudo sobre um ananás, não é? Onde é que ele cresce, quais são as propriedades, mas na verdade a pessoa só sabe o ananás realmente o que é quando come. E então... Faz aptas. Então, ao longo da minha vida, eu tenho sido convidada a ter determinado tipo de experiências que a certa altura, queres saber o que é que sabe o ananás, então toma lá. Pronto, e assim tem sido.
E, portanto, relativamente aqui ao tema das regressões e das vidas passadas, eu, de facto, sempre fui uma pessoa muito pragmática, mas a partir do momento em que tive as minhas próprias experiências, lá fui eu com o meu narizinho investigador e eu digo assim, eu preciso perceber o que é isto, porque isto é real, aconteceu-me, então vamos lá compreender o que é a questão das regressões. Claro que a questão das regressões obriga necessariamente a pessoa a considerar vidas passadas. Quer dizer, as pessoas têm que entender uma coisa, fazer uma regressão é ir a uma memória. Portanto, nós quando nos lembramos do que é que jantámos o Natal passado, estamos a regredir. Mas isto é outro tipo de regressão que nós estamos aqui a falar, não é? Sim. Ana, diz-me lá uma coisa, antes que eu fique aqui a hora toda inteira a falar e tu ainda... E eu adoro ouvir-te, portanto eu ficaria aqui a ouvir-te na mesma. Por isso, está tudo certo. Olha uma coisa, porque eu já vou contar as minhas histórias, essas coisas todas, porque tenho mesmo histórias minhas, assim, um bocadinho incríveis de regressão. Também tenho de pacientes minhas em consultório, tenho testemunhos de amigas minhas e, portanto, vou falar aqui na ótica pessoal, mas também na ótica profissional. E gostava de perguntar aqui, Ana, que tu, quer dizer, só podia ser uma terapeuta como tu para aturar esta minha multidimensionalidade. Não dava para ser uma pessoa normal. Grata, Eva! Especial, não é? Diz-me lá uma coisa. Conta-me lá aí o que é que tu sentes, histórias tuas, como é que tu vês esta questão, porque eu estou a deixar o karma para depois. Das regressões e das regressões das vidas passadas. Deixamos o karma para depois, gosto. Gosto. Tu sabes, eu penso que, não sei se alguma vez já partilhei contigo, talvez não, e aproveito aqui para o fazer. Eu própria tenho muitas histórias com a regressão e eu sou daquelas que passou por uma experiência de regressão onde a coisa não correu assim tão bem. Portanto, exatamente. Eu tinha 20 e poucos anos quando passei ali por 3 ou 4 regressões, por causa de uma memória específica de algo que me incomodava na altura, e foi mesmo posta pela terapeuta que ela não conseguiria mesmo fazer mais nada e interrompeu o processo assim a meio. Portanto, eu passei por ter que gerir tudo isto. Exatamente. Portanto, eu acho que nunca tinha partilhado isto. Deixa-me só dizer uma coisa para a gente se rir. Sim. É que é assim, bonito. São os pirâmides do Egito. Pronto. E feio. Eu deixar a coisa a meio. Exatamente. Mas o que é certo é que me deu um grande coisa. Não se faz. Não se faz, mas hoje em dia, portanto, eu não tenho, como tu sabes, eu não tenho qualquer formação e não é de todo o objetivo estar a falar aqui sobre isso, de terapia, de regressão de vidas passadas, nem de regressão, não é nada disso. Eu vou explicar um bocadinho aí também como é que é a abordagem nesse sentido. Mas, na verdade, eu própria tive que lidar com essa questão de agora dizer, olha, vou utilizar uma expressão contigo que é agora dizer merda-te com o que pareceu e lida com isso, não é? Exatamente. E eu acho que um bocadinho, a maior parte dos receios que a pessoa tem a nível da regressão, não é? É mesmo essa sensação de se eu regrido e depois eu não consigo sair daquilo. Não é? Exatamente. Isto porquê? Porque tu sabes um bocadinho, a minha abordagem tem a ver com aquilo que é a memória que está presente no campo e que não significa propriamente que ela reflita uma vida passada ou que nós tenhamos mesmo estado ali naquilo, a passar exatamente por aquilo. Aquilo pode ser uma memória, por vezes até de uma linguagem um pouco arquetípica, para nos resgatar uma certa e determinada informação que nós precisamos para lidar com um determinado assunto. Ou seja... Ok, pera, que tu agora estás-me a deixar em pulgas com aquilo que disseste. Então... Quer dizer, que aquelas memórias que eu tive quando entendi que regredi, podem não ser memórias reais, podem ser arquétipos criados pela minha mente? Bem, isto não está estudado, não está escrito, mas olha, whatever. Também ninguém, o objetivo aqui... É para mim, sim. Exato. Para mim, ninguém sim. é ditador aqui. Ok? Exato. Porquê é que eu digo isto? Também pela minha própria experiência e não só pelas pessoas que acompanho. Por isso é que eu comecei por partilhar contigo esta sensação desta pequena história que eu tive, porque na realidade me deu um grande arcabouço, que é, exato, anos mais tarde, eu percebi que aquela informação e aquelas imagens que me chegaram naquele momento, ou não significaram que a coisa tinha sido exatamente assim. Ok? Aquilo era... digamos que uma linguagem arquetípica para ir buscar certas determinadas informações. E isto passou-se comigo,
Ok? Por isso é que eu posso falar Ok. pela experiência da primeira pessoa. Exatamente. Muitas pessoas também. Exatamente. Ok? Eu estou a falar numa experiência de primeira pessoa. Nas pessoas que acompanham, por exemplo, como é o teu caso, não é que tu vais e saltas para outra dimensão, para outras partes da história. Qual é o objetivo? É ir resgatar a memória e ressignificar essa memória. Exatamente. Certo? E as Isso em termos imagens que terapêuticos. aparecem, Sim. diz? Isso em termos terapêuticos. Isso em termos terapêuticos, não é? Resgatar um bocadinho esta memória. Agora, se tu tiveste que, exatamente naquela época, passar por aquela floresta, sei lá, estou a dar um exemplo, certo? Às vezes não significa exatamente que aquilo tenha sido exatamente assim. Não significa que não seja, mas também não tem que ser. Estou a perceber. Porquê? Sabes, agora estás a levantar aqui uma questão interessante. Porquê? Eu, das expressões que tive, aquelas mais vívidas, em que eu consegui perceber a história toda da full picture, ok? Algumas delas eu consegui perceber em que época e em que sítio é que estava. Mas há outras, e aqui eu tenho que trazer talvez a questão da possibilidade de existirem, portanto, vidas passadas, entre vidas e vidas paralelas. Eu gosto muito mais dessa teoria. É, não é? Partilho muito mais dessa teoria. Exatamente. Porque o campo é abrangente. Exatamente. O campo é ilimitado. A primeira chapada que eu levei de regressão foi assim. Agora vou contar, pronto. Porque isto apanhou várias áreas e eu acho interessante, porque isto envolve também não só uma história de amor antiga, mas uma parte do meu corpo que estava em dor. Então é engraçado porque assim, eu durante muitos anos, e houve mesmo a possibilidade de me quererem operar à cervical. Portanto, eu tinha um problema na cervical que começava numa da zona dos omoplatas, ok? Subia-me para aqui e eu estava sempre toda entrevada. Era osteopatas, era comprimidos, era tudo e mais alguma coisa para ver se aquilo me passava. Entretanto, eu tinha assim uns 34 anos, quando me cruzo com esta pessoa que teve um impacto incrível na minha vida, uma pessoa por quem eu fui profundamente apaixonada. Ai, adoro. Sabe-se que é daquelas pessoas que tu conheces e de repente pensas assim, pá, o gajo vive nos Açores, lá no meio do Atlântico, estás a ver, e digo assim, pronto, tinha que ser um caso destes, isto por causa das relações kármicas que vamos falar. Sim. Vou pôr tudo aqui neste conteúdo, esta história que vos vou contar, e então tínhamos assim uma ligação do tipo, de eu às vezes começar a olhar para ele e pensar assim, pá, de onde é que eu te conheço, sabes? Tipo, caramba, tu vais lá do meio do Atlântico, não temos amigos em comum, nada, e de repente, quem és tu? Quem és tu que eu conheço? No final da relação, aquilo intensificou e houve uma altura que eu estava mal, olha, foi quando conheci o Dr. Nuno Oliveira e comecei a fazer tratamentos para o ataque de pânico, porque aquilo deu-me mesmo a volta ao sistema. E há um dia em que eu estava-me a sentir muito ansiosa e procurei uma amiga minha para me fazer uma terapia sacrocraniana, pá, e deito-me na Marquesa. E assim que ela me toca nos pés, Ana, eu estava com os olhos fechados, desato a chorar e começo a sentir-me a entrar num buraco negro, mesmo. E só chorava. E nisto começo a ter percepção de estar. Isto era como se estivesse a ter um sonho vívido, acordada, pronto. E eu, deixa-me estar quieta, que isto está-se a passar e eu já falo contigo. Pá, e nisto começo-me a ver em cima de um cavalo, malhado, parecia uma vaca, um cavalo branco e castanho, sem sela, sem nada, só tinha as rédeas. E eu começo-me a ver, e eu tenho o corpo mais ou menos como tenho hoje em dia, sou mulher grande, loura, assim, alta, constituída, vestida com umas peles. E nisto começo a sentir uma dor ainda maior. E nisto começo-me a ver de cima, em cima do cavalo, e começo a sentir uma dor horrível, mesmo a torcer-me toda, mas mesmo fisicamente. Aqui na zona da omoplata, aqui atrás. E eu bem chorava, a outra só dizia assim, mas o que é que se passa contigo? Estás bem? Eu estou torcida na Marquesa. Bom, e entretanto, o que é que acontece? Eu começo-me a ver em cima do cavalo, percebi imediatamente que tinha regredido para o momento da minha morte, porque tinha uma flecha espetada nas costas e foi tão rápida a morte e tão dolorosa que eu percebi que a seta tinha veneno. Ok. Pronto.
E quando tenho esta visão aérea de me ver em cima do cavalo, percebo que está uma pessoa entre os arbustos, que foi a pessoa que me flashou. Claro. Percebo tudo. Percebo que era uma líder de uma tribo de mulheres ali no norte da América. Ai, adoro. E então era uma tribo de mulheres em que nós é que escolhíamos os homens com quem queríamos deitar, procriar, porque vivíamos mesmo numa comunidade matriarcal, só mulheres e crianças. E eu era a responsável pelaquela tribo. E então, quem me tinha morto era esta minha braço direito. Ela parecia uma índia, uma Pocahontas com o cabelo liso, comprido. E então ela tinha assim um amor lésbico por mim, um bocado de inveja. E eu ralhava com ela porque ela fazia magia, gostava de se deitar com os meus homens. Bem, assim, um filme do caraças. Está bem dor. E eu, pá, naquilo tudo... Tipo, mataste, mas porquê? Mas estás a perceber, no meio da regressão. Sim. E quando começo a perceber que estou a voltar, que isto é como um sonho e a pessoa sempre vai acordar, eu digo assim, não, eu tenho que ver quem é esta pessoa, pá. E deixo. E quando olho para a cara dela, era o meu namorado. E o mais engraçado, o meu namorado era assim, parecia um índio com o cabelo comprido, liso, escuro. Tipo, versão masculina. E eu, tipo, ele vai-me matar. Estás a ver? Tipo 5 dias sem atender o telefone, tipo, acabou ali a relação, um drama do caraças. Pois. Comecei a fazer terapêuticas e tu acreditas que a partir do momento em que eu fiz aquela regressão, eu nunca mais tive os problemas da seta. Acabaram-se os problemas da cervical e etc. E o mais curioso é que esse meu namorado era osteopata e foi ele que me curou. E digo assim, eu fiz uma reversão, tu mataste-me. Tenho uma dor nas costas. Lá está, as relações, nós acabamos por entrar nas relações para nos curarmos uns aos outros, entre aspas, não é? Ou seja, para cumprir cada um a sua função, não é? Se tiveste-me lembrar, eu também tive várias experiências dessas e é giro isso, perceber que é muito fácil a forma como a gente entra e depois também como sai, não é? E a primeira pessoa para mim, não é? Para se partilhar isto, tu és nas costas e eu tinha uma dor na anca. E que numa consulta da acupuntura, quando ele me espeta a agulha num determinado ponto, eu também começo assim, tal e qual com isso. Ele queria perguntar, eu não, agora tens de deixar ver um filme até ao fim. Tens de deixar ver um filme até ao fim. Claramente eu fui morta com uma lança na cintura que me puxaram. Portanto, eu tinha essa... Tal e qual como tu. Portanto, nós temos estas coisas muito então, parecidas. não, mas, não é? Ana, isto é muito interessante, porque, para as pessoas entenderem que eu agora, quando falamos de regressão, falamos de um tempo supostamente no passado. Sim. Mas se nós trouxemos aqui o conceito de tempo, portanto, nós aqui na terceira dimensão entendemos o tempo de passado, presente e futuro numa maneira de nos organizarmos, até cronológica e socialmente. Mas eu dá-me a sensação que... Porque sempre brinco que deve ser... A Karen, esta Karen não existe, Karen. Oh, Karen, mas é isso mesmo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos. Bom... Mas isto eu estava a dizer porquê? Porque nós, quando entramos nos domínios da quarta dimensão, em que é a dimensão do tempo, passado, presente e futuro acontecem em simultâneo. Exatamente. Então, eu muitas vezes, eu tenho sensação de estar a conhecer aquela pessoa agora e dizer assim, não, espera, eu já te conheço. Sim. Então, isto é, eu estou no presente, mas parece que há cruzamentos na relação com as pessoas, em que eu as vejo, eu às vezes eu começo a olhar para elas, isto agora é muito fora o que vocês vão ouvir, não estou nem aí, isto é assim, pronto. Eu chego a olhar para as pessoas e começo a vê-las, tipo elfos, com as e eu digo assim, opa, espera lá, já te apanhei. Outros começam a ir com caras de répteis, e eu, tipo, então, isto para quê? Porque a nossa condição multidimensional, ela capta de tal ordem, coisas que se passam fora desta realidade. Sim. E a certa altura, não só em relação ao passado, mas também ao futuro. Nós também conseguimos ter vislumbres do futuro. Eu já me aconteceu N vezes ter sonhos e ter visões de futuro. Exatamente. Pronto. E, portanto, isto apanhando assim o tema de forma global, as relações do passado são as relações do presente e provavelmente as do futuro. Sim. E então eu diria que nós temos uma família espiritual, nem todos acompanham agora, há uns que não estão encarnados, naturalmente, há outros que vão, mas há sempre aquelas relações que nos vão acompanhar
ao longo das várias vidas. Agora nesta, já vêm de trás, provavelmente viram para a frente, e portanto, quanto mais nós compreendermos estas questões de podermos aceder efetivamente em termos das nossas frequências cerebrais, em consciência, a essas dimensões, então podemos talvez conseguir cura para muitas questões que estão a vir de outras dimensões, mas que, no entanto, estão a condicionar o nosso presente neste momento, certo? Exato. E eu acho que é aí que entra não só a terapia da regressão, mas de certa forma também entra um bocadinho o trabalho da sistémica, porque se tu entenderes a sistémica como um todo, não é? Como campo de informação, e que esse campo de informação não reconhece nem o negativo nem o positivo, ele não reconhece, não reconhece as polaridades, nem sequer reconhece as dualidades, portanto é o que é, não é? Então não reconhece o tempo. Se tu entenderes que, por exemplo, falar de emaranhamentos sistémicos, que é isto de epá, eu não me estou a sentir bem, não me dou bem com a minha mãe, ou não me dou bem com o meu pai, ou aquela pessoa, eu não consigo mesmo suportá-la, isto é aquilo que nós consideramos como um emaranhamento sistémico, não é? Não há passado, nem futuro, nem presente. Isto é apenas, tu estás ligado a uma memória que precisa de ser ressignificada, independentemente de onde ela esteja. Independentemente de onde ela te irá levar, não é? Porque, por exemplo, eu falo por mim, essa situação de ser interrompido o processo foi porque eu avancei no tempo. Por exemplo, por capacidade ou não, seja lá o que for, por sensibilidade ou não, no momento eu estava a ver no passado e se eu não travasse ou não ressignificasse, eu prefiro dizer assim, aquela situação pela qual eu estaria a passar, o futuro eu estaria pertencente a uma determinada dimensão por aí fora. Exato. Foi aí que a terapeuta interrompeu e está tudo bem, fez o melhor que podia, claro que sim. Mas lá está, nós temos a capacidade de ir buscar a informação, independentemente de onde ela esteja, estava a ver aqui, de onde ela possa estar ligada e apenas precisa olhar aonde é que nós estamos ligados, aonde e a quem, mais nada, independentemente de onde é que isso pertence. Certo? Olha, pá, tu estás a tocar no tema que nos leva para o karma, sabes disso? Não sei. Calhar. Porque, deixa-me falar aqui um bocadinho vamos ressignificar o karma. Sim. Também acho importante, não é? Porque nós achamos o karma como uma coisa pesada. As pessoas trazem uma conotação muito negativa ao karma. Eu, na realidade, eu não vejo o karma como uma coisa negativa. Vejo como uma oportunidade evolutiva. É como se que fosse algo que nós escolhemos ou que precisamos de aprender e evoluir e que a vida nos cria condições para essa aprendizagem. Okay? Então, quando falamos de relação e falamos de karma, eu agora também vou partilhar aqui outra história minha, que é o que eu tenho mais as histórias para contar, enfim. Tem a ver, portanto, com as almas gêmeas, essas coisas. Bom, as pessoas não sabem o que eu vou dizer agora, vou tentar explicar de uma maneira que toda a gente possa compreender. É fofinha, pelo amor de Deus. É assim, eu tenho Capricórnio a abrir a 7 e a 8. Portanto, as pessoas não sabem o que é que isto significa, mas significa que a minha casa das relações e a casa da transformação e da união a dois abrem no ciclo de Capricórnio, ou seja, são regidos pelo planeta Saturno, que é o planeta do karma. Então, a minha vida é uma coleção de relações kármicas. Isto é a história da minha vida. Eu ou estou sozinha ou estou enfiada numa relação kármica. Pronto. E, portanto, comecei há 3 anos a fazer terapia com a Ana, o que me tem ajudado imenso, no sentido em que agora só me traz mesmo o top, a nata da nata. Mas quando traz com tudo, porra. Bom, mas... Também? Não pediste? A mim só me respondem hoje durante o dia. Não pediste à vida! Isto para dizer o quê? Deixa-me partilhar aqui uma coisa que eu acho que é capaz de ser interessante para as pessoas que nos estão a ouvir. No sentido em que a segunda grande regressão que me aconteceu foi com o pai da minha filha. E, portanto, eu tive uma história um bocado complicada com ele porque envolvia vidas passadas. E, portanto, eu, um ano e tal, já depois do divórcio e de muitas ameaças e de situações muito complicadas que tive dele em relação a mim, em que eu tinha medo dele, eu nunca tive medo de ninguém, eu sou uma gaja que não tenho medo. Pronto.
E eu estava-me a questionar, mas eu tenho pavor deste homem. Mas porquê é que eu tenho tanto medo dele? Ele podia-me estar a amaciar, disto e daquele, não sei o quê, mas o pavor que eu sentia era uma coisa vixi. Aquele medo, não reconhecia. Aquilo era um medo que vinha de alguns e eu não conseguia perceber a lógica de onde é que vinha aquele medo. Até que um dia estou a fazer mesa radiónica com uma pessoa que é muito especial para mim, que já cá não está, partiu em novembro do ano passado, e ela estava-me a fazer a radiónica, e eram 11 da manhã, eu estava ali tranquila a olhar para ela e tal, e nisto, fecho os olhos e prima, fui assim, sentadinha, a tomar um chazinho de manhã às 11 da manhã, fecho os olhos, pumba, entrei em regressão. Então eu vi como é que ele me matou, foi uma coisa muito chata. Eu vi várias coisas, eu vi que ele já tinha sofrido muito comigo, eu vi que tinha sofrido já muito com ele também. E a certa altura, no meio daquele pavor todo, vem uma entidade que eu não vos consigo explicar bem, porque eu não a consigo ver, só a consigo sentir. E essa entidade mete-me a mão no coração e diz assim, aquieta-te que ele já não te pode fazer mal. E eu aí... E quando isto acontece, nós desintegramos-nos os dois, vamos até um sítio onde estamos completamente desfragmentados e desce-me a informação do tipo, vocês são almas gêmeas, e eu olho para a energia dele e digo assim, porra, não acredito. O gajo que eu mais abomino, pai da minha filha, alma gêmea desta criatura, a criatura que mais aparentemente mal me fez. Bom, recebi aquela informação, regressei e penso assim, caramba, esta foi das fortes, ok? Porque eu vou ter que perdoar este gajo. Mesmo. Vou ter mesmo que perdoar. Percebi que a questão de almas que se acompanham há muito tempo, o objetivo maior é a evolução. E então, muitas vezes nós para evoluirmos vamos mesmo buscar estas relações mais antigas que fazem parte da nossa família espiritual. Alguns deles podem estar menos evoluídos a um nível, mais evoluídos a outros, uma pessoa nunca sabe. Sim. Mas eu senti claramente naquele momento que aquilo que eu estava ali a fazer era um resgate da alma daquele homem. Mas depois também não estava ao meu alcance. Então eu lembro que nós estávamos em julgamento e ele virado para o senhor juiz, porque ele estava no banco dos réus, não é? E eu cá atrás, a pensar assim, acorda pá, estás-me a dar uma trabalheira, estás a ver? Pois. Porque eu estava ali, não era por vingança, era por justiça, porque ele de facto fez uma data de disparates, não é? Sim. Mas a certa altura, com a consciência de que, pá, este gajo é minha alma gêmea, é pai da minha filha, nós não nos falamos já há bastante tempo, ele não quer saber de ver nem pintada dor, como deves calcular, mas eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito com ele e com esta relação. Eu aprendi a perdoar mesmo quando as pessoas não querem o nosso perdão. E então, tipo, aprendi que estes são os grandes professores da nossa vida. Não tem e o karma que nós estamos a resgatar, eu costumo dizer que são novas oportunidades, que fazemos os processos de aprendizagem que ainda não conseguimos alcançar. E então, à medida que nós vamos, isto é como andar na escola, à medida que nós vamos andando, nós chumbamos em determinadas matérias, então queremos vê-las repetir. Só que depois o grau de exigência já é maior. Óbvio, é muito maior. Porque agora tu estás a relatar uma coisa que é muito interessante, que é quando é com um parceiro amoroso, que bem ou mal, tenhas tu filhos ou não dele ou dela, tu podes fechar a porta e quebrar, certo? Não, nem por... Quer dizer, sim, se não for o pai da tua filha... Sim, ou seja, mas podes não querer manter uma relação com essa pessoa. Sim, tens essa agora eu meto aqui uma outra... Tens o estigma de ser um familiar e de sentir-te culpada. Exato. Agora imagina isto com uma mãe ou com um pai, que é um bocadinho aquilo onde eu entro, não é? Ou onde eu trabalho, porque esta questão do karma é muito interessante perceber como é que o karma individual, que possa vir de outras dimensões, outras vidas, tal e qual como nós estávamos a falar aqui um bocadinho na situação da regressão, imagina isto quando é com os teus familiares. Aonde tu vais, não é? Eu sei, tu já maturaste em consulta. Exatamente. E isto é que é interessante, é quase como se tu, ou seja, aquilo que tu possas ter chumbado, entre aspas, noutras vidas, tu vens mesmo para viver a fundo. Quase naquela sensação de escorpião, não é? Tipo, tu vais, mergulhas e mandas de cabeça e chafurdas lá. Não é? Bem, eu tenho Marte em escorpião e energia na 8, como tu sabes, portanto é para chafurdar, eu vou convosco. Tu sabes que eu vou convosco. Que é muito interessante, Ana, porque é assim... eu penso que qualquer terapeuta
e eu acho que as minhas colegas, onde a maioria, pelo menos, há de concordar comigo, qualquer terapeuta, normalmente o que é que acontece? Nós passamos pela dor, e quando passamos pela dor e conseguimos fazer a alquimia e a transformação, o que acontece é que nós, como já comemos o ananás, estamos preparadas. Não, mas é verdade. É verdade, é verdade. Neste caso o ananás era amargo, não é? É sempre amargo, porra! E faz aptas na língua. Não é sempre, porque ao início ele é docinho, ele engana. Pá, Às mas muito faz aptas, pelo menos a mim. Mas é assim, eu penso que estas experiências de vida que nós temos, de alguma forma, são as experiências que nos trazem o conhecimento, a sabedoria, não é o conhecimento, porque o conhecimento nós aprendemos através dos outros, é a sabedoria, a experiência, que nos vai habilitar de alguma forma a conseguir trabalhar melhor dentro destas áreas com as pessoas. E tu, com certeza, Ana, se não tivesses tido essas experiências todas, tu não estarias talvez tão bem equipada para poder trabalhar dentro destas áreas na vida das pessoas. Não estaria de certeza absoluta. E uma das coisas que é muito interessante, porque eu percebo esta questão de outras dimensões, não é? E eu já partilhei contigo desde miúda que via e ainda hoje, não é? E acedia com muita facilidade a questões de outras dimensões e a seres de outros planetas, porque eu acredito, e é a primeira vez que estou a assumir isto em público, portanto, uma Saturno não está ao rubro. Ana, eu lembro uma vez fazer uma terapia contigo e dizer-te assim, Ana, estou farta desta merda, pá. Eu não sei onde é que anda a minha alegria espontânea. Sim. E tu olhar para mim, pá, vamos lá, isso é um bom desafio, alegria espontânea. Pá, e lembro-me que nesse dia, onde é que eu fui parar? Num domínio com seres de outras espécies. Já me lembro, já me recordo, exatamente. Recordo-me perfeitamente disso. Mas também acho que só é possível porque lá está, para a nossa experiência individual, não é? E ir buscar um bocadinho isso, e eu para mim sou muito aberta a isso e eu não nego, e então é para mergulhar e está tudo certo. E é a primeira vez que eu falo nisto público. Mas olha, o nosso Saturno não está ao rubro, hein? Hoje. Mas é isso, eu vou te dizer uma coisa, chegou a altura de nós, e há aqui mais um apontamento que eu vou fazer às pessoas. Pá, se há coisa que eu sou sensível e que me custa a brava, é à crítica e ao julgamento alheio. Pá, é uma coisa que eu sou muito sensível, percebes? E portanto, nós chegámos a uma era em que temos o direito de nos pronunciarmos, ok? Como eu digo às pessoas, aqui não há ditadores, há pessoas que estão a fazer partilhas de experiências, opiniões e crenças. E não há verdades absolutas, ninguém tem uma verdade absoluta. Portanto, as pessoas que tiverem abertura para conseguir perceber estas informações muito bem. Para quem não tiver, nós respeitamos. Exatamente. Não critiquem nem julguem. E nós chegamos a uma era em que cada vez mais, e atenção que eu tenho vidas passadas de ter sido também saber mais, pronto, e portanto, ou por falar as minhas verdades e dei-me mal, tanto que eu quando fiz televisão, uma das coisas que me deu foi fobia de estar a fazer televisão publicamente, a falar com pessoas em espírito, a ler tarô, e eu a certa altura pensei cá para mim, vou-me crucificar. Sabes? Porque tinha memórias passadas em que falava a minha verdade e fui morta. E então... Eva, se fosse há 2 anos atrás, e há pessoas aqui que estão a assistir a esta live e sabem bem que conviveram comigo muito de perto, se fosse isto há 2 anos atrás, eu já nem preciso de ir tão longe, eu não faria isto contigo, eu jamais assumiria isto. Portanto, estamos mesmo a falar naquilo que os tempos precisam, que eu acho que a pessoa precisa da verdade. Percebes? E perceber que o terapeuta é uma pessoa normal. Exatamente. Que tem as mesmas dores e que tem os mesmos desafios e que tu sabes o desafio, eu partilhei contigo o dia de hoje, portanto, toda a gente sabe os desafios que nós estamos inerentes, não é? E isto não nos faz nem melhores nem piores, faz-nos pessoas com as condições para suportar. Exatamente. É a autenticidade. É isso mesmo. É as pessoas saberem estarem em paz com as suas crenças, com está tudo bem. Sentirem que não se sentem mal julgadas ou criticadas pela opinião pública pelo peso da sociedade. Sabe? Desculpa, alguém está aqui a dizer que o tempo da Inquisição e das fogueiras acabou. Eu não sei quem é Tecas, mas partilho lindamente que as fogueiras acabou. Eu acho que nós sofremos outro tipo de Inquisição e ainda existe. E é por isso que às vezes é tão difícil de estarmos aqui a falar, não é? De todas estas questões. Mas é importante trazer, porque há muita coisa.
e és tu que fazes a diferença em cada uma das pessoas, ou seja, a energia da própria pessoa. E é isto que eu quero, que nós estamos aqui, não é, a transmitir, que é, puxa, eu vou contigo onde tiveres que ir. Se tu me levares numa sessão de constelações, onde supostamente eu te coloco a mãe e o pai, e o teu pai que aparece ali é uma ligação de que tu precisas de desapegar ou soltar de um ser que está no seu onde, pá, eu vou contigo, eu quero é que tu fiques bem aqui, eu quero é que a pessoa fique bem aqui. Aqui e agora, porque o agora é hoje, não é daqui a amanhã, é hoje, aqui, não é? Eu tenho que chegar ao final do dia e dizer, foda-se, desculpa, a minha primeira asneira em público. A primeira asneira em público. Olha, Que é... E eu ando muito educadinha, porque quem sabe, eu sou a mulher dos alhos e das folhas, como diz a minha filha. Oh mãe, tu dizes tantos alhos e folhas. Mas tu sabes que eu até nem sou uma pessoa de dizer, até nem digo muito. A questão é, tu tens que chegar ao final do dia e dizer, puxa, eu hoje fui autêntica comigo, eu respeitei-me, não é? E tu sabes perfeitamente que há pessoas que provavelmente nos estarão aqui a ouvir e que estão a passar por processos mais duros ou menos duros, e é difícil às vezes manter essa autenticidade. Tu sabes também perfeitamente o processo pelo qual eu estou a passar e que estou a viver, e eu estou a fazê-lo por mim e por todas as outras que não puderam fazer. E isto é uma das coisas que eu queria também transmitir às pessoas que nos estão a ouvir, que tem a ver com as relações kármicas e que tem a ver com a parte sistémica, que é, nós achamos que o movimento que estamos a fazer, é engraçado que agora arrepiei-me toda, portanto elas chegaram todas aqui, que é a questão de, nós achamos que estamos a fazer por nós. E isso às vezes pode nos colocar nessa sensação de ego, não é? Mas quem sou eu para me permitir fazer isto, não é? Sou tão pequenina perante isto. Mas quando nós percebemos que o movimento que nós fazemos, de alma, seja ele qual for, nós estamos a fazer por mim, por todas as outras versões da Ana Sofia, por todas as mães da Ana Sofia, por todas as histórias que não foram vividas, não é? E com as filhas da Ana Sofia que vão te vir. Exatamente, por tudo aquilo que está para a frente, não é? Portanto, é isto que eu gostava de transmitir nesta questão das relações kármicas, é, porra, Sim. Nós precisamos de soltar e de fazer o nosso movimento, não é? E permitirmos-nos viver coisas e experienciar coisas. E se der errado, dá errado. E se der certo, maravilha. Mas não há certo nem errado. Quando nós estamos a falar aqui a questão de karma, não é? A aprendizagem. Eu penso que tu partilhas um bocadinho também desta experiência, não é? Pá, o karma é memória, que é preciso soltar e transformar e aprender e ficar só com o que é para aprender. E seguir o é? não é? Deixar tudo com o outro e levar só o que é nosso. Sim, exatamente. Mas com o que é nosso, repara, eu quando eu digo dizer isto com o que é nosso de alma, sabes? Porque... Exatamente. Não é daquela bagagenzinha de memórias que ficam Exatamente. no nosso risco à caixa, não é? Em que Exato. nós temos lá uma série de... Eu costumo lhe chamar os unfinished business, porque... a sensação que me dá, e eu quando apanho quadros destes nas minhas leituras com as pessoas, é que o processo dos encontros kármicos, okay, para já ele está planeadíssimo. Portanto, nós já sabemos que vimos cá encontrar aquela pessoa naquele tempo, porque lá atrás alguém fez alguma coisa que ficou para resolver, não é? Eu costumo dizer que a gente assinou. Pronto, exatamente. Então, a sensação que me dá é mais ou menos isto. E aqui vou pôr nas relações mais românticas, porque na realidade é mais a minha experiência de vida, que é onde eu tenho lá o Saturno. Porque o resto das relações é na maior, quando chega à parte do romance é que a coisa engrossa. Então, a sensação que eu tenho é que é assim. Mas atenção que isto pode acontecer com colegas de trabalho, melhores amigas. Então... Mães e pais. Tu cruzas com aquela pessoa algures na tua vida. Ok? E ficas com aquela sensação, parece que te conheço desde sempre. Pá, como aconteceu com... Eu tenho aqui o meu pai há 10 minutos a ligar-me, dá-me só um segundo. Ouvir na mesma, mesmo é bastante parada. Ok. Pronto. Então, dá uma sensação que... Mais uma relação kármica tua! Hã? O teu pai. Mais uma relação kármica tua, não, o teu pai.
O teu pai estava-te a ligar mais Mas essa é das relações kármicas que eu mais agradeço ter na minha vida, esquece. Tipo, o meu paizinho é que muitas mulheres têm dificuldades nas relações na idade adulta por terem pais um bocado castradores ou ausentes. Eu tive um tão presente, tão perfeitinho, que todos os outros homens ao pé dele não valem nada, então é um problema também. Claro! É que o problema também não é só por defeitos, também é por excesso. Não. É por excesso. Eu costumo dizer uma expressão que eu já te disse que é, até estou-te a apontar a caneta, porque eu já estou farta de dizer o mesmo, que é excesso de amor também é prejudicial. Quando nós entramos na sistémica, o excesso de amor também é prejudicial. Se eu tenho o meu pai como a maior referência do masculino, nenhum dos outros homens vai ser suficiente para mim. Logo, há um movimento interno de rejeição porque ele não corresponde ao padrão que eu internamente criei. E não é só tu, porque de certeza absoluta que há aqui mais meninas que estão nesta posição. Está bem? E isto faz com que nós estejamos sempre em competição interna com o lugar da mãe. Então o que é que isto vai fazer? Não significa que nós tenhamos uma relação prejudicial com a mãe, mas temos tendência para atrair amigas que são amigas invejosas, tá? Eu coloco aqui as chefes que não nos suportam, ok? É verdade. Recolocar, está bem? Exatamente. Então, certo? Também há, Olha lá. aqui tentar ler, mas... Foi através da Eva que fiz constelação familiar com a Ana, foi um desbloqueio que mudou a minha vida. Não Obrigada. sei quem é, mas profundamente grata pela partilha. Não sei quem é. Sabes, a Ana é a nossa dentista de serviço. Exato. É sempre bom saber. Eu Então, que teste dentista. Deixa-me lá fazer aquele apanhado que eu estava a dizer aqui. Então, como aconteceu comigo era assim. Portanto, eu cruzava-me com aquela pessoa, via uma parte de mim, a alma reconhecia. Olha, espera lá que a gente temos assuntos para resolver. Emocionalmente reagia, portanto, ficava ligadíssima àquela pessoa emocionalmente. A parte mental tentava compreender, coitadinha, não chegava a lado nenhum, não é? Porque porque é assim... Eu, pelo menos das minhas experiências, quando me dão acesso a memórias passadas, a vidas passadas, no meu caso em particular, como é que eu tenho de explicar? Parece que era o meu inconsciente que sabia exatamente o momento e a memória que eu precisava de aceder. E sabe sempre. Exatamente. E então, até eu, efetivamente, ter informações acerca do big picture da minha relação com aquela pessoa, no primeiro impacto, aquilo é para o engodo, pá. Deu-me descuidou-se e tal, isto tem que ser bom. Não, aquilo é para o que tu tens que viver, tá? Não é para o engodo, é para o que tu tens que viver. É pá, depois dói tanto, porra. Pois dói, mas também ninguém disse que a gente vinha aqui para que isto fosse fácil. Mas também há uma coisa muito interessante, porque através do perdão, da aceitação, da tolerância e da sanação, em termos da nossa multidimensionalidade, e daí eu ser tão encorajadora das pessoas fazerem o processo sistémico e de constelações, porque tenho a perfeita consciência que as nossas gerações agora, elas já vêm com as memórias, os bancos de memórias disponíveis para a sanação, e nós podemos evoluir, e portanto, e tu há bocado falaste do karma coletivo e individual, eu acho que nós estamos sistematicamente em ambos os planos, portanto, a lidarmos coletivamente com o karma, como aconteceu agora a situação da pandemia, não é? Exatamente. E o nosso individual. E então, a sensação que me dá é que neste tempo, e sobretudo pela quantidade de pessoas que eu tenho em consulta, que eu detecto situações mesmo concretas desta vida, de vidas passadas, aquela cangalhada começa-me a saltar na consulta, e aquilo que eu sinto é que é agora, Ana, que nós temos, talvez, reunidas as melhores condições, em termos de ferramentas terapêuticas, que nos possam ajudar a fazer esta grande transição quântica, kármica, coletiva, mas individual, ok? Através desses processos terapêuticos. Porque, na realidade, nós estamos aqui num grande projeto chamado Humanidade, que isto é completamente louco. Eu nem sei para que é que eu me voluntariei a estar aqui, mas pronto. Pô, olha, és tu e eu. Bem, eu, quando era pequenina, dizia à minha mãe que queria voltar para casa. Ela dizia que eu era maluca, mas queres voltar para casa para onde? Se esta é a tua casa. Que era pequenina, eu olhava para os meus pais e dizia assim, eu não sou vossa filha, vocês adotaram.
E os meus pais ficavam a olhar para mim como assim? Só estavas sem um menino pertinho no dia que tu nasceste, portanto não há cá. Não há cá mistura, não. E não há dúvidas. Olha, eu sou a cara chapada do meu pai também, não há dúvida nenhuma que eu sou filha dele. Mas lembro-me perfeitamente de ser pequenino e ter estes comentários. Olha, e tinha um ainda muito mais engraçado, que geralmente é o dia das partilhas. Eu sou do tempo, como tu és, de que a gente, não é, estava no sábado, não havia séries, não é? Portanto, tínhamos que mamar com aquela cena da vida selvagem. Dava antes do telejornal, ao meio da tarde, já não sei. E dava fundo do mar, e eu sou apaixonada pelo mar, e sou apaixonada pelo fundo do mar. E eu punha-me assim para o meu pai: ó pai, tu sabes que eu nadava ali, pequenita. E eu, nadavas ali, mas querias ir nadar, querias fazer mergulho? Não, eu nadava assim, sem nada. Aquilo era, a minha casa era assim, havia umas bolhas. Portanto, exatamente. Portanto, também quis no caldeirão quando eras pequenina. Não, mas deve ter aqui no caldeirão. Só não me tornei, foi um Obelix, mas quase, não é? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou grande. Mas, e Atlântida, provavelmente, não sei, mas era muito chill. Ou seja, eu tinha a mesma sensação de que se podia nadar. Olha, deixa-me. Que interessante. Obrigada, Célia. Eu vou pegar aqui na questão da Atlântida. Pois. De vidas passadas, porque também já estive em memórias em que eu tive cá noutros tempos, em que as civilizações não se governavam da forma como estão hoje em dia. Já tive sessões, eu hoje em dia trabalho só de mesa, mas eu já fui terapeuta de marquesa, e N pessoas em fobias de medos da água, da altura da Atlântida, de memórias que trazem dessas civilizações. Portanto, eu desconfio que nós estamos cá desde o início deste projeto. E atenção que há quem fale em civilizações antes da Atlântida, Sim. Os Nemgir, os Lemurianos. Olha, mais uma vez, o Matias de Stefano tem uma série em que explica toda essa evolução da humanidade. E muitos de nós trazemos dois medos viscerais em nós que eu tenha reparado em consultas de clientes minhas e até de experiências minhas. Uma delas é, muitas vezes as pessoas têm medo da espiritualidade e daquilo que podem encontrar se começarem a ter estas experiências. Este medo é um medo que está muito associado a quem teve vidas da passagem da Idade Média, em que efetivamente as pessoas eram queimadas e mortas e pronto. E portanto, nós trazemos muitas dessas memórias para serem resgatadas agora. Não só essas, como, por exemplo, o medo dos tsunamis. Sim. E, portanto, essas memórias estão associadas ao tempo da Atlântida. E, então, é para vocês entenderem desse lado que há muitas questões que se passam na nossa vida que não estão organizadas em termos de consciência, porque estão guardadas no banco das memórias e condicionam comportamentos e ações nossos, mas isto está tudo no subconsciente. São memórias profundamente antigas e que estão lá guardadas, mas que nos compõem, de alguma forma. Tu imagina isso... eu tenho que te interromper de dizer isto, mas imagina isso se tu calhas numa família... e eu tenho entusiasmo bem com isto, porque eu já passei por uma experiência destas, eu mesma, que tenhas tido familiares ou pessoas ligadas a ti que tenham falecido no nosso terremoto. De agora... Diz-me, desculpa, não ouvi. 1915, nem sei quando é que foi. Também não sei, agora o de Lisboa? O de Lisboa. Sim. Pronto. Imagina tu que tens ligações a isso. Portanto, isso é o tal karma que vem de vidas passadas que se junta ao karma familiar. E eu acompanho imensas pessoas que têm... de certa forma, nós trabalhamos em Lisboa, não é? Ou pelo menos o trabalho em Lisboa. 55, exatamente. Filipe, eu 1955! Eu acho que era 1700 e tal, mas... 755. Eu sou péssima com números e péssima de datas. Portanto, é mesmo uma cena minha. Portanto, imagina esta cena da água. Porque não se... Ou seja, só fomos a ver fundo. Muitas das pessoas que morreram nesse terremoto morreram com o tsunami que veio ali na zona da Praça do Comércio. Nem foi propriamente com a queda das estruturas, não é? Portanto, é preciso entender... eu sou fascinada pela história e perceber que eu posso ter tido ligações ou familiares que passaram um bocadinho por estas partes. Então isso ainda acentua mais, não é? Então, e eu quando comecei a abrir... Elas condicionam-nos.
Completamente. Eu passei por uma experiência dessas. Eu quando começo a abrir, tal e qual como tu estás a dizer, para esta da espiritualidade, começam a abrir aqui o campo, ok? Exato. Eu tive uma experiência dessas de pisar, lembro-me perfeitamente de ir a uma visita de estudo, de pisar o chão na praça de comércio, e no primeiro momento em que eu pus o pé, tive que voltar no mesmo autocarro e a minha turma foi inteira para lá, porque eu vim exatamente como se tivesse sido morta ali. Entrei em regressão, ok? E o pânico subiu, como é óbvio, não é? Então, na altura, eu não sabia lidar com queres isto. crer, eu sou assim, uma fanática do snowboard e há uma das vezes que venho com um amigo meu nas planícies ali de Zaragoza, ou uma coisa assim qualquer. Sim. E o gajo ia a falar não sei do que, nananã, pá, e eu de repente olho, desato a chorar, berrando, e só dizia assim, morreu tanta gente aqui. E chorava, e ele disse, olha, tu estás bem? Não, tu não estás a perceber. Ele assim, não, tu é que não estás a perceber, tu estás completamente descompensada. E eu olhava para ele, Pois. não! Chorava. E ele, como é muito investigador, diz assim, de facto, a guerra civil foi muito dura, morreu muita gente aqui, tipo... E eu... Sim, sim, a capacidade de ir buscar. Agora, a minha questão é esta. A minha questão é esta. Será que eu senti as memórias daquele lugar ou aquilo era uma coisa minha? Exatamente. E agora vamos pegar aqui na sistémica que eu adoro. Isso foram as duas coisas. As duas Isso coisas deve ser- até compreendo. Mas Isso imagina não- que eu senti o sítio e a dor do sítio sem ter vivenciado Bom, em outra altura. e é perfeitamente normal. Lá está. Por isso é que eu acho que é muito mais importante nós apegarmos-nos à sensação que isso te traz do que à forma e o conteúdo. Porque tu podes ter acedido, não é? A uma memória ali que está no campo e é aquele Exatamente. campo que está ali, não é? Tu acedes a essa memória. Ok. E não significa que tu tenhas passado por isso. Mas agora, Exato. que sensação é que ficou aí? Estás a perceber? Tu sabes que eu trabalho com esta questão das emoções e da sensação, não é? Eu gosto muito das sensações novas e o que é que vem. Que sensação é que te ficou? Tu conseguiste desapegar disso e ir à tua vida sem que o teu corpo tivesse sofrido algum tipo de alteração? Olha, Ou não? Ana, naquele caso em particular foi assim. Eu comecei a chorar, a dizer aquilo tudo, fechei os olhos e a única coisa que eu vi foi os meus pés descalços na lama, com patos à volta, e eu estava a chorar sozinha, e havia uma voz que me dizia assim de cima, procurar o trilho da água para sobreviveres. Portanto, a única coisa que eu percebi naquele momento é que se calhar eu tinha mesmo ali vivido, ou então acedi a uma memória de alguma miúda com aquelas características. Sim. E nisto fiquei em paz, porque a miúda ouviu esta voz maior e seguiu o trilho da água para sobreviver. E a partir daí desliguei-me. Não foi uma coisa assim significativa. Mas foi estranha, não é? Porque fiquei na dúvida se aquilo era meu ou não. Porque quando eu fiz regressões em que eu sabia claramente Sim. o picture todo, Olha, depois há outras situações que não são tão lineares. Eu costumo dizer, e acho que é muito mais fácil para nós, para não entrarmos quase em loucura, entre aspas, não é? Estou a colocar a loucura entre aspas, porque não acho que isto seja um processo de loucura, mas para não nos deixarmos enredar em coisas que, na verdade, podem não ter resposta. Sem resposta, isso vai nos causar mais ansiedade. Eu prefiro que é tu quando sabes que é teu e que há matéria ali, o teu corpo dá sinal. Exato. Pá, há uma sensação interna que é distinta. É porque uma sensação interna que acompanha o processo. Não é só exatamente. Ou seja, porque uma coisa é, por exemplo, eu chegar a um sítio, não é? E tu sabes que eu sou mais ou menos assim, tocar na mesa e dizer mais ou menos, sentir o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, não é? Isto é trabalhar também com a sistémica numa onda mais coisa, não é? Outra coisa é perceber, eu já estive aqui, porque todo o meu corpo dá isso. Quando nós dizemos aquela coisa, confia na tua intuição. Mas como é que eu sei que a minha intuição está certa? Aqui é a emoção que vem, não é? A sensação que vem. Quando aquilo vem acompanhado da sensação, está tudo certo. Exatamente. Mesmo quando a gente está tipo na merda e vem aqueles dias do será que estou a fazer bem, será que estou a fazer mal, e ao desespero e não sei o que, ok, então para, respira e percebe o que é que o teu corpo diz. E o corpo diz, está tudo bem. Está tudo bem, exato, não é? Quando vem, ou então diz, não, tens mesmo que olhar para isso. Mas é sempre certo, não é? Exatamente. Então aí é que está um bocadinho a diferença. E isto pode acontecer nas nossas relações kármicas, tu podes sentir por aí. Vou falar uma coisa, eu agora tinha tempo para estar aqui 2 horas contigo à vontade, até porque estás-me a levar para temas. Nós vamos voltar com mais parte 2 sobre esta questão,
porque eu acho que há questões que eu vou querer falar que hoje não vamos ter tempo. Pois não. O tempo contigo passa. Eu só quero antes, porque ainda te vou passar a palavra, mas eu hoje tive a confirmação por parte de uma pessoa que eu gosto muito, é um amigo de longa data, o Francisco. O Francisco, eu já falei dele aqui, o Francisco foi o primeiro recuperado de Covid em Portugal. Ele teve 7 dias em coma induzido e eu estava desejando que ele voltasse para casa porque sentia que ele tinha tido acesso às outras dimensões no coma. Aquelas merdas que uma pessoa sabe. Ligo-lhe e digo assim, Chico, como é que é? Tiveste as experiências, não foi? E ele, foi, Eva. Ok, então olha, escreve tudo antes que te esqueças. Pois. A semana passada digo assim, Francisco, como é que é? Aceitas uma conversinha comigo no live? Então, na quinta-feira, Boa. eu vou ter o Francisco aqui nos lives da Cosmic Spring. O Francisco é um homem da minha geração, um amigo meu de longa data. E ele teve, portanto, esta experiência de coma induzido, em que teve clinicamente lá do outro lado, não é? E eu até disse assim, olha, sabes uma coisa, não me contes nada, porque eu não quero ouvir pela segunda vez no live, eu quero saber tudo em direto. E então, como estamos aqui a falar de vidas passadas, isto não tem a ver com as relações kármicas, mas tem a ver com o karma coletivo. Sim. E portanto, eu estou assim um bocadinho cheia de urticárias e de pulgas e deixo já aqui um alerta às pessoas, mas vou deixar em stories agora nos próximos dias, porque na quinta-feira nós vamos ter aqui o testemunho na primeira pessoa de alguém que esteve, portanto, clinicamente em coma induzido, não é? E que das únicas coisas que ele me disse assim por alto foi que se viu a ser operado no astral e que teve acesso ao passado, ao presente e ao futuro. Ele entrou na quarta dimensão do espírito. E acho que ainda me disse qualquer coisa do tipo, deram-me a escolher se eu queria ficar já lá em cima ou se ainda queria voltar. E eu... Brutal. Uau! Bom, então, como estamos aqui já a aproximar do final, eu quero deixar este apontamento às pessoas, porque eu própria estou, tipo... Entusiasmada. Para ter esta conversa com o Francisco aqui em direto com vocês na quinta-feira, até porque não sei praticamente nada, não quis saber, para que ele pudesse ter então... Exatamente. Francisco Lopes da Fonseca, sim senhora, quem é que está a dizer isto? Fátima Celino. É o Francisco Lopes da Fonseca, correto. E portanto ele vai estar aqui connosco na quinta-feira. E é assim, estes testemunhos, é engraçado porque é assim, nós podemos aqui fazer as nossas partilhas, mas eu voltando à questão do ananás, não é? Enquanto as pessoas não tiverem as suas próprias experiências, isto não passarão de histórias contadas pelas outras pessoas. O que está a acontecer agora, em termos transversais, é o seguinte: estamos todos a ser convidados cada vez mais a termos estas percepções, este tipo de experiências. As nossas pineais, elas estão preparadas para despertarem para estas condições multidimensionais. Portanto, no que diz respeito à cura da ancestralidade nas nossas, e à cura das relações kármicas na nossa vida, eu recomendo vivamente que vocês, no mínimo, experimentem fazer uma consulta aqui com a Ana. É assim, eu sou suspeita de falar, mas é que assim, eu também. Esta mulher, de facto, ela teve capacidade de trabalhar comigo. E apesar de eu ser uma pessoa muito exigente, eu depois sou muito fácil de trabalhar. É ou não é? É verdade, é verdade. Pronto. E então... eu apanho-te bem na curva. Com este ar fofinho, não é? Como tu dizes. Eu agradeço, mulher. Com este ar fofinho, não é? Às mulheres à curva que me agarrem. Com este ar fofinho, como tu dizes, não é? Com este ar que não parte um prato, não é isso? Não é isso que eu digo. Não, mas se quiseres eu posso dizer, me apresentar a Ana assim. A Ana é aquela pessoa que tem aquela carinha de quem não dá um peido e depois manda-nos fechar os olhos e parte a louça toda. Portanto, isto é a Ana, tá? E, portanto, é ótima terapeuta. Eu acho que nós estamos todos a precisar de fazer esses processos de sanação interior e, de facto, não é preciso estarmos 2 anos para resolver, ou uma vida para resolver coisas que viemos cá resolver. Portanto, todas as pessoas que tiverem interesse em mergulhar no seu interior e ir a resolver as questões do karma e das Obrigada, Beatriz! E das relações de vidas passadas e essas coisas, eu recomendo vivamente esta senhora que aqui está,
por experiência pessoal. E agora está na altura de mandarmos muitos beijinhos às pessoas. Está, beijinhos. Muito grata mais uma vez por estar aqui contigo também. Mas vamos voltar. Nós temos aqui muitos temas para falar com as pessoas. Pois é, tu sabes que eu te amo profundamente e é muito bom só dizer isso. Estão duas pessoas aqui, algumas presentes, umas que já estiveram comigo e que partilharam momentos de escola comigo e que lidaram, que acompanharam aqui a Ana Sofia nestes processos que elas não sabiam exatamente o que é que estava